Paz do Senhor para os irmãos. Damos graças a Deus, por mais um dia que estamos na presença dEle, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição 7, da nossa edição especial da CPAD. O título é o seguinte: O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo diz assim: Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então essa é a nossa lição de hoje. É um tema muito importante, muito atual, que a Igreja de Deus tem que voltar a fazer, Porque estamos num processo onde tudo está sendo liberado e, infelizmente, muitas das coisas não é na direção do Espírito Santo. É simplesmente pela tendência moderna aí que o mundo está vivendo e acaba se abrindo, vamos dizer assim, exceções desnecessárias, Pelo menos ao meu ver, Hoje nós vamos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova vida que eles iniciariam em Jerusalém, Depois do cativeiro na Babilônia, onde eles viveram espalhados pelo território daquele reino e agora iriam voltar a viver em comunidade, ou seja, uma vida comunitária conforme a lei. A lei de quem? A lei de Deus, O primeiro subtópico fala o seguinte: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta a fazer parte do grupo que iria para Jerusalém, exigia-se desse prova de sua linhagem, Ou seja, ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 almas, Alguns filhos de sacerdotes, cujo nome não for achado nos livros, de genealogia, foram rejeitados como imundos, conforme está em Esdras, capítulo 2, dos versículos 59 a 62. O interessante aqui é que cada um tinha o seu nome escrito na genealogia, Conforme a gente vê, um exemplo é lá no início de Mateus, a genealogia de Jesus, da onde iniciou-se a família dele até ele. Era nisso que eles se baseavam. E muitos tinham se misturado com povos pagãos, conforme vamos ver mais à frente, e foi isso que causou essa diferenciação, ou seja, essa proibição, porque só poderia entrar quem fosse realmente israelita, Ou seja, mestiços, nascidos de casamento misto, durante o cativeiro, não podiam, ou não fariam parte do grupo que retornaria a Judá. Somente os que comprovassem a sua ascendência ou descendência puramente judaica, Deus lá na frente já tinha avisado o povo que não era para se misturar com outros povos. Aí nós vemos o quê? A desobediência leva ao quê? Leva a certas situações desagradáveis, Ou seja, a partir daquele momento, aquela pessoa não fazia mais parte do povo judeu, que consequentemente era o povo de Deus. Ou seja, Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não há comunhão entre a luz e a treva. Ou seja, Israel já tinha uma experiência, nesse sentido, na qual ele não foi bem sucedido. Foi lá no Egito, quando eles saíam para Canaã, alguns pediram para acompanhá-los. E foi exatamente esse povo que pediu para acompanhar, que não era judeu, quem incendiou, ou seja, incentivou aquelas confusões, vamos dizer assim, durante o trajeto pelo deserto,
e principalmente foram os que mais murmuraram, né? Conforme Números capítulo 11, versículo 4. Ou seja, a Bíblia ela nos diz claramente: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 14. Ou seja, não é fácil. Cristo mesmo, né, chegou a dizer, né, está registrado na Bíblia, que o reino dos céus é tomado à força, né? Não é eba-eba, né? Não é brincadeira, isso é coisa séria. Então, nós devemos entender que para estarmos naquele lugar, junto com Cristo, naquele grande dia, santidade é a palavra, ou seja, a sua vida tem que estar no altar. Ou seja, para quem não obedece, para quem não quer andar dentro da palavra, não é lucro nenhum, é prejuízo, né? Ou seja, facilitar a entrada de mistura de pessoas, dando ênfase à quantidade e não à qualidade. Não adianta você encher a igreja de pessoas e essas pessoas, em vez de estar servindo a Deus, está lá simplesmente fazendo um número, ou vai lá porque gosta de cantar, ou porque gosta de assistir ao culto. Vamos ser verdadeiros adoradores de Deus, pessoas que deixam o Espírito Santo mudar as nossas vidas, que deixam o Espírito Santo guiar as nossas vidas, né? Não sejamos como muitos que quer mostrar para os outros que está orando, que quer mostrar para os outros que está louvando, que quer mostrar para os outros que lê a Bíblia, que faz isso, aquilo. Façamos isso para a honra e glória do Senhor e não para os outros verem. É fácil fazer as coisas para os outros verem. O difícil é a gente fazer as coisas dentro da direção e para que o Senhor veja e se agrade disso. Amém? E Jesus, ele deixa bem claro: necessário vos é nascer de novo. Está em João 3, capítulo 3, versículo 7. Ou seja, não adianta simplesmente ir à igreja, tem que nascer de novo. Vida nova, nova criatura, formada através e moldada através da palavra de Deus e preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Segundo subtópico, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eles eram uma mistura, a maioria de origem pagã, mas era uma mistura de povos, né? Principalmente de judeus no meio, né? Apareceu depois do ano 721 a.C., quando Israel foi derrotado pelo exército, né, de Sargão II, e as tribos do norte, né, as 10 tribos do norte foram levadas para a Síria. Por ordem do rei, foram trazidos vários povos de várias etnias e habitaram as cidades de Samaria em lugar de sacerdotes, tomando Samaria em herança e habitando suas cidades, conforme está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Ou seja, depois o rei da Síria enviou um sacerdote de Israel para ensinar ao povo o temor de Deus. Ou seja, o samaritano temia o Senhor, mas não deixaram de servir aos ídolos, conforme está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. Ou seja, aceitaram o ensino do sacerdote, ou seja, aceitaram a palavra de Deus, mas não deixaram os seus costumes, a sua idolatria. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículos do 34 ao 41. Ou seja, representa uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado. Não adianta só estar na igreja. Tem muitas pessoas hoje na igreja que idolatram tantas coisas e às vezes não se dá conta. Às vezes você pode estar idolatrando um pregador, um cantor, um pastor, um irmão que fala alguma palavra, um irmão que evangeliza. Irmão, devemos adorar somente a Deus. As pessoas a gente pode admirar, pode até
ficar contentes de ver como ela desenvolve a obra de Deus, mas não idolatrá-los ao ponto de ficar, né, em situações vexatórias para poder chegar nessa pessoa, para poder conversar com essa pessoa. É servo de Deus como você e possivelmente ele esteja fazendo a obra do Senhor a qual o Espírito Santo lhe tem guiado. Amém? Então, não devemos, né, ficar não. Ter orgulho de ver que aquele irmão trabalha na obra do Senhor já é o suficiente. Amém? Segundo, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começam a construir o templo, os samaritanos se oferecem para ajudar. Está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 1. Né? Mas foi rejeitado pelos judeus. Né? Quando construiu os muros, a mesma coisa, o samaritano vem e oferece ajuda, conforme Neemias, capítulo 6, versículos 2 a 3. Porém, é recusado novamente. E essa atitude é bíblica. A Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Nossa, irmão, então você vai se afastar de todo mundo? Não, não é que a gente vai se afastar de todo mundo. Mas o Espírito Santo nos comunica quando uma pessoa não está na igreja para somar, e sim para espalhar. E dessas pessoas, irmão, nós temos que manter distância, porque são as pessoas que criam as contendas na igreja e acaba com grupos na igreja num piscar de olhos. Porque alguém foi lá e deu atenção àquilo que ele falou e deixou aquilo brotar no coração e aquilo vira uma árvore, né? Usando uma metáfora figurativa. Então, nós como servos do Senhor devemos nos abster, ou seja, nos separar disso. Conforme 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5 diz, Tito, capítulo 3, versículo 10 também fala sobre isso, 2 João, capítulo 10, versículo 11 também fala disso, né? Devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Ô, irmão, não vou mais ficar perto do irmão. Irmão, não é isso. Você quer ter convivência com o irmão, você tenha. Porém, entenda. Uma coisa é você ter uma amizade, conversar com aquele irmão. Outra coisa é você querer agir da mesma forma que ele, sabendo que pela palavra de Deus está errado. Não julgando ninguém, porque quem somos nós para julgar alguém? Mas aquele que tem o temor do Espírito Santo, o Espírito Santo comunica e ele não faz o algo errado. Aquele que já não está mais esquentando a cabeça, pode ter certeza de uma coisa. Ele aos pouquinhos está se afastando, a luz dele está se apagando, ele está igual aquelas virgens loucas. Está dormindo, está cochilando e a lamparina dele está apagando. E ele pode te arrastar assim, e em vez de vocês seguir a Cristo firme, vocês dois caírem na mesma armadilha. Então, se você puder ajudá-lo, ajude-o. Mas se você vê que não tem condições de ajudá-lo porque ele não quer receber ajuda, o melhor é se afastar, né? Conforme está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, também em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 14, né? E também daqueles que causam divisões. Nós sabemos que na igreja hoje tem muita gente assim. Tem pessoas que se ninguém estiver na mesma opinião que ele começa a arrumar o grupinho dele lá e começa a separar a igreja. Não participe dessas coisas. O Espírito Santo de Deus não age onde há divisão. Amém? Em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18, fala disso. Também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, 13 e 18. E Judas, né? Ali em Judas 12, 18 e 19, né? De Judas, os versículos. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, ou seja,
Eles casaram-se com filhas de judeus, deram as filhas dele em casamento aos judeus e alguns caíram nessa armadilha. É um assunto sério e importante que merece um estudo separado, por isso ele vai ser tratado na lição 12. É aquele julgo desigual. A irmãzinha, o irmãozinho está dentro da igreja e quer namorar uma pessoa do mundo. Ele está aqui louvando a Senhor, a pessoa está lá no meio do pagode, no meio do funk, no meio da bagunça e ele acha que aquela pessoa é ideal para ele. Eu vou trazer ela para a igreja, ela vai se converter e a gente vai casar. Cuidado, esses laços aí já derrubou muito crente. Então vigia, meu irmão, vigia. As coisas não são assim. Ore ao Senhor que Ele vai preparar uma varoa para você, um varão para você, conforme a vontade de Deus, e vocês vão prosperar na presença do Senhor. Quarto, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos já tinham inveja dos judeus antes mesmo deles chegarem a Jerusalém, né? Porque eles tinham como se fosse eles eram os mandantes ali da região. Então tudo ali era eles. Quando chegaram, os judeus já fizeram, a primeira coisa foi sacrificar ao único Deus e adorar a Deus, chamando a atenção dos habitantes da região. Ou seja, os samaritanos perdem a sua posição privilegiada, onde eles eram os bambambam, e a inveja começa a imperar, né? Em João, capítulo 11, do versículo 47, e também o capítulo 12, versículo 19, trata disso, né? Ou seja, sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus e os sacerdotes inveja da igreja, né? Conforme Atos, capítulo 5, versículo 17. Também 13, capítulo 13, versículo 45 e 17, versículo 5, né? Os samaritanos imaginaram que se associassem com os judeus, teriam o mesmo prestígio deles, né? Mas os judeus não aceitaram, né, nada do samaritano. Aí o ódio velado, ou seja, aquele ódio maquiado, mostrou-se em inimizade declarada, né? Por isso que os judeus e os samaritanos não se comunicam, conforme diz a palavra de Deus. Terceiro, Deus exige santidade do seu povo, né? O terceiro subtópico. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que para manifestar-se no meio do seu povo, ele exige plena santidade, ou seja, Deus espera comunhão com ele, vivendo separado do mal. Para ter comunhão com Deus não pode estar aliado ao mal, tem que estar aliado a Deus, né? O mal que a gente fala é fazendo aquilo que o inimigo quer, né? Outrora nós éramos pecadores, né? Nós éramos pessoas no charco de lodo, fazendo aquilo que o inimigo queria. Agora, restaurados por Cristo, nós devemos viver a nossa vida tentando de todas as formas não pecar e continuar firme na promessa de Jesus, que é o céu, né? Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, né? Conforme 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e capítulo 7, versículo 1. Ou seja, a bênção de Deus acompanhou, né? Conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus é que fizera aquela obra, ou seja, Deus sempre está no negócio. Para algo prosperar, Deus tem que estar no negócio, conforme Neemias capítulo 6, versículo 16. Mas para Deus estar no negócio, santidade é essencial na vida do crente. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Está lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Ou seja, o anjo do Senhor visita o acampamento e antes de iniciar a conquista de Canaã, né, Josué ele recebe a visita do anjo e lhe pergunta: que diz meu Senhor ao seu servo? E ele responde, né, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo.
Está lá em Josué, capítulo 5, versículo do 13 ao 15. Quarto, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Israel foi derrotado porque havia no meio de Israel, né, conforme diz a palavra aqui, anátema, né? O que é anátema? Ou seja, é uma pessoa que está numa comunidade, mas é contra aquela comunidade. É uma pessoa que está servindo, está no meio de Israel lá na época, mas na verdade ele estava contra Israel, né? Ou seja, o que ele recebeu? A expulsão do convívio, né? Porque ele era contrário à fé de Israel, ou seja, o interesse dele era outro, e também deixou de viver naquela comunidade, naquele povo, né? Foi separado do povo de Deus, né? Ou seja, em Josué capítulo 7, versículo do 11 ao 13, diz: anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Em Josué, aí o pecado é descoberto, né? E aí é tirado do meio. E aí, então aí o anjo diz a Josué, né? Através da palavra: levanta e sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade. Ou seja, Deus exige santificação do seu povo para operar no meio dele. Deus não opera onde há confusão, onde não há as coisas corretas, onde não há obediência, onde não há comunhão. Então, para Deus operar, a santidade tem que estar naquele lugar, em cada pessoa, assim como era com Israel. Quando Israel estava em santidade, Deus operava. Quando Israel pecava, Deus se afastava de Israel. E na nossa vida, nós temos que priorizar a santidade, a comunhão com Deus, porque o mundo não tem nada para aqueles que servem a Deus. Amém? Quarto tópico: devemos manter uma vida separada do mal. Os judeus se mantiveram separados dos samaritanos. Se eles tivessem aberto porta para uma união, provavelmente, né, os samaritanos teriam se mostrado amigáveis, pacíficos, mas só no início. Depois eles causariam, né, perturbação entre a união que havia nos judeus, ou seja, a comunhão. Teriam participado dos cultos dos judeus e afastado a presença do Senhor, porque Deus não se une à idolatria, o povo samaritano era idólatra, né? Ou seja, vale a pena manter a separação com o mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos de Cristo, somos separados, amém? A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal, né? O salmista Asaf, ele escreveu no Salmo 7,3: na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado minhas mãos na inocência. Ele estava perturbado, né? Mas Deus o ajudou a encontrar a resposta, né? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ou seja, por mais que a gente ache que o final daquelas pessoas é bom, não é. O Senhor, ele tem, através da sua palavra, já mostrado para a gente que o fim vai ser triste. E muitas das vezes a gente faz que nem o filho pródigo, quer correr para o mundo para ver uma coisa que não agrada a Deus e não é para nós. Quando na verdade nós temos tudo diante da presença do Senhor e não valorizamos, né? E aí ele fica tranquilo, né, quando entende isso. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás com glória, né? Ou seja, ele entendeu, Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Malaquias responde aos que acham inútil servir ao Senhor. Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei.
serão para mim tesouro, particular tesouro. Serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículos 16 e 17, né? Terceiro subtópico, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Né? Para que no tempo que nos resta em vida aqui na carne, não vivamos segundo o mundo, né? Segundo aqui as vontades dos homens, mas segundo a vontade de Deus, né? Ou seja, Pedro diz, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. E qual seria a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ou seja, santificação significa uma vida que se abstém de coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, conforme 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Quando fala de nada imundo, está falando de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que a gente deixou e não vale a pena voltar para trás, né? Não, a Bíblia fala que nós, quando somos santificados pelo Senhor, não devemos, né, mais olhar para trás. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, só olhar para frente, esquece o passado, né? E aperfeiçoando a vossa santificação no temor do Senhor. É buscando ao Senhor que nós vamos nos aperfeiçoar e nos santificar, né? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Devemos sempre desejar muito agradar a Deus, né? Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. E andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Se você é servo do Senhor, o servo que serve bem é aquele que agrada o seu Senhor, amém? Conforme está em Colossenses, capítulo 1, versículo 11. E como fazemos isso? Guardando os mandamentos, que é a palavra de Deus, e fazendo o que é agradável a Deus. Nisso entra o Espírito Santo, é Ele quem nos guia para que façamos tudo o que agrada a Deus. Conforme 1 João, capítulo 3, versículo 22. Quarto subtópico do quarto tópico. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual é garantido, conforme Colossenses capítulo 1, versículos 6 a 10. E o Espírito Santo tem liberdade para atuar em suas vidas, né? Tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 21, fala disso, né? Aquele que vive segundo a vontade de Deus está preparado para o arrebatamento. Você entendeu? Aquele que vive segundo a vontade de Deus está preparado para o arrebatamento. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que você e que eu esteja nessa situação de agradar a Deus, né? Há algum tempo atrás, eu me propus a isso. Eu tentava fazer tudo do meu jeito e nunca dava certo. Eu me propus a isso e te garanto, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena viver na vontade de Deus, né? Conforme está em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, também o capítulo 15, versículos 5 a 23. Viva plenamente a vontade de Deus na sua vida e as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre ti. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.